Agora sim, Renato. Antes, Renato, só parabenizar ao clube, presidente Alberto Guerra, pelo resgate da história, que vem fazendo isso com muito sucesso, porque nós tivemos hoje João Severiano, e a gente sabe o quanto ele representa na história. E hoje, os anos 60, abraçaram 2024, e a torcida do Grêmio sai em festa em pleno sábado. E agora eu te pergunto, há um tempo atrás, em uma coletiva, com toda a tua experiência, com toda a tua bagagem, a tua tranquilidade, tu disse: calma, o campeonato não acabou. Hoje o Grêmio é hepta. E quais são os reflexos desse título agora para a tua caminhada no Brasileiro, Libertadores e tudo que vem? Agora ferrou. Pô, cara, eu perdi meu chopp, porra! E aí, Renato, agora eu concluo então, Renato. E quais são os reflexos desse título? Reflexo que o meu chopp não caiu. Então bora, que bom! Para a caminhada aí, a sequência de 24, Renato. Eles são abusados. Boa noite a todos. Em primeiro lugar, lembrar, né, daquele grupo de 68 que pela primeira vez tinham sido heptas. Dar os parabéns para eles. Hoje nós ficamos felizes que alguns deles estavam lá no campo, emocionados, chorando. Isso é muito importante. Dar os parabéns ao meu grupo, ao meu presidente, à minha diretoria, ao meu staff e à nossa torcida, que fez uma festa maravilhosa hoje. Eu, hoje, na pré-eleição, falei algumas coisas para eles, e entre elas eu coloquei o seguinte: vocês têm duas opções. Vocês vão abraçar suas famílias, seus filhos, sogro, sogra, as pessoas mais chegadas, enfim. E quase 10 milhões de pessoas. Com um sorriso na cara ou com lágrimas. A decisão é de vocês. Com o título, pode ter certeza que nós vamos deixar essas pessoas todas alegres. Ou com lágrimas. Então, eles entenderam direito o recado, fizeram um trabalho direitinho. Aí você me perguntou qual é o reflexo que vem pela frente. No momento que você entra numa competição, título é título. Independente se é estadual, Copa do Brasil, Libertadores, Brasileiro, título é sempre título. E hoje, mais uma vez, falei isso para eles também, eles poderiam fazer história no clube sendo heptacampeões. E hoje nós vimos que realmente eles honraram a camisa mais uma vez. Deixamos os torcedores todos felizes. A minha alegria é ver a torcida do Grêmio sorrindo. Então está todo mundo de parabéns, porque todo mundo trabalhou desde o início do ano. E o reflexo também é em cima de você sendo campeão, sempre te dá uma tranquilidade maior para você poder dar continuidade no trabalho. Renato, teve algum ponto de virada nesse campeonato? Porque o Grêmio começou ainda tentando se achar na competição no início, teve as críticas, teve os momentos em que você e que a direção, Antônio Brum, foram ao microfone, muitas vezes questionando decisões de arbitragem, federação, teve a frase, não vão tirar esse título do Grêmio de qualquer jeito, e a partir de um momento parece que incorporou, que as coisas começaram a acontecer. Você acha que teve algum momento, algum ponto que foi a virada do Grêmio nesse campeonato? Eu lembro do Grenal lá, depois que nós perdemos o Grenal no Beira-Rio, muita gente dentro do Grenal falando que o Grêmio ia perder de 4, que o campeonato era do Internacional. E eu lembro que na entrevista falei para vocês que
Muita coisa tinha que acontecer no campeonato, porque jogadores importantes do meu grupo que tinham sido contratados ainda não estavam à disposição, e nós iríamos nos fortalecer nas próximas partidas, justamente com esses jogadores que foram contratados. Então o Grêmio começou a subir de produção. É lógico que alguns jogos nós não estivemos tão bem, faz parte, até porque não foi feita uma boa pré-temporada devido ao tempo curto. Mas o importante é que o Grêmio começou a crescer num momento importante do campeonato. E chegamos na final. E eu sempre falo para o grupo também que, desde o primeiro jogo, é carne de pescoço. São jogos duríssimos, a gente não consegue fazer uma pré-temporada direito. E os problemas durante o campeonato que são normais. E no momento que chegou os primeiros 180 minutos diante do Juventude, 90 lá e 90 aqui, era a hora do filé. O que é a hora do filé? A gente trabalha o ano todo, come carne de pescoço para chegar numa decisão. Então a gente não pode deixar escapar a decisão, com todo o respeito que a gente tem e tivemos pelo Juventude. Inclusive o Roger fez um excelente trabalho, está de parabéns o grupo do Juventude também, a própria torcida deles, que fez uma belíssima festa lá em Caxias e hoje aqui. Mas nós não poderíamos deixar escapar. É o filé. Então, acho que a gente fez por merecer. No primeiro tempo, nós não estivemos tão bem, a gente rifou muito a bola. Damos espaço ao adversário, conseguimos virar o jogo, num momento que não era tão bom assim para a gente. E aí, o segundo tempo, sim. No segundo tempo, a gente valorizou a posse de bola, que eu gosto. Criamos mais situações, poderíamos ter feito até mais gols, mas acho que o mais importante de tudo é que a gente conquistou, como já falei, o hepta, que era o nosso sonho, para que a gente pudesse entrar mais uma vez na história do clube. Renato, boa noite. Queria lhe questionar a respeito das conversas que foram feitas no vestiário em busca do hepta, porque, inclusive, no momento de levantar a taça, você chama o João Severiano para que ele levantasse junto ao Jeromel. As conversas que o vestiário teve, dando a importância dessa conquista e também valorizando um personagem que participou lá na década de 60 do heptacampeonato. É muito importante, né? Ver, há mais de meio século atrás, eles foram campeões, heptacampeões pela primeira vez. Agora nós somos bicampeões, bi-heptas, né, no caso. Meio século depois, importante ainda ver pessoas daqueles anos aqui, emocionadas, chorando. Eu acho que isso mexe com a gente, né? Então, muita gente naquela época não era nem nascido. Então, é por isso que eu falei, a gente pode entrar na história do clube. E essa oportunidade a gente não pode perder, porque a gente não sabe quando qualquer um de nós aqui, no caso na pré-eleição, qualquer um de nós vai estar numa outra decisão. A oportunidade é hoje. E essa oportunidade a gente não pode deixar escapar. Então é isso. Jogaram, honraram a camisa, como já falei. Estamos felizes pelo pessoal de 68, que abriu o caminho do hepta, e hoje nós terminamos o trabalho, pelo menos por enquanto. E o ano que vem a gente vai buscar mais um título. Boa noite, Renato. Parabéns pelo título. Renato, tu tem um jeito, desde o tempo que a gente conhece, desde o tempo de jogador, assim, que é aquela coisa, tu desafia. E como recentemente, o DVD, tu desafia teus jogadores, tu disse que tu era melhor que o Cristiano Ronaldo. Esse é um jeito Renato de ser. A tua passagem no Rio de Janeiro talvez seja até mais rica desse tipo de atitude, assim, tua, que a gente vê, uns gostam, outros não gostam, e eu não estou aqui para julgar. Estou dizendo que é o teu jeito. Como é, hoje, com o título gaúcho, tu atingisse a marca do Oswaldo Rola, 10 títulos pelo Grêmio, como treinador. Tu és, como jogador, o cara que tem uma estátua aí na frente, porque tu fosse o artífice de 2 títulos mundiais. Como é que é pro Renato, aquele que diz que é melhor que o Cristiano Ronaldo, que era o rei do Rio? Quando tu vai dormir, na tua casa, pelo menos, tu chega e pensa assim, pô, eu fui o maior jogador da história desse clube e agora eu vou ser o maior treinador também. Tu tem esse tipo de satisfação pessoal? Como é que é o Renato lidando com a vida do Renato quando atinge essas marcas? Agora, na quarta-feira, tu vai atingir o jogo de número 500 na carreira de treinador do Grêmio, já tinha passado do recorde. Como é que é o Renato? Aquela coisa assim particular do Renato Portaluppi, o cara que se formou dentro do Grêmio como jogador, teve momentos ruins, teve muito mais momentos bons. Fala um pouco de ti, te abre um pouco aí para esse pessoal aí que te admira desde que tu era um garoto de 20 anos, quem sabe. Bom, é difícil falar, né? Aqui em Porto Alegre, minha vida é no Alcatraz, né?
tem que ficar preso, não posso ir a lugar nenhum, já começa por aí, né? Eu não consigo me divertir a lugar nenhum, não consigo tomar meu chopp, conversar com os amigos, mas faço parte pelo lado bom, até pelo carinho do torcedor gremista e até mesmo a admiração dos colorados. Eu costumo citar para o meu grupo sempre, eu sou um cara que corre atrás sempre de títulos, eu não canso, fico muito pé da vida quando eu não ganho, até nos 2 toques. Então, eu sou um cara que nasceu para vencer. Todo título, toda a competição que eu entro, era assim como quando eu era jogador, agora como treinador, eu quero ganhar. E é esse pensamento que eu sempre passo para o meu grupo. Inclusive, eu dou exemplo para eles do próprio Cristiano Ronaldo, que você falou, e do Messi. Os caras são milionários, ganharam tudo na vida, e todo ano eles querem ser o melhor do mundo. Por quê? Porque os caras nasceram para vencer. Então, essa atitude, esse pensamento, eu procuro justamente dar eles como exemplo também para o meu grupo. O cara não pode se acomodar com as vitórias, muito menos com as derrotas. O cara tem que ter o pensamento de sempre vencer na vida, independente da profissão dele. Ele não pode se abater. Se abater, vira para o lado, levanta, dá a volta por cima e vai embora. Tem que correr atrás sempre. Então, sempre que eu falo para vocês que eu tenho admiração no meu grupo, eu procuro colocar isso na cabeça deles. Não se abate. Nós perdemos o Grenal lá no Beira-Rio, o Internacional mereceu vencer aquele jogo, foi melhor, apesar de alguns lances, né, que não vale a pena a gente voltar a comentar aqui. E quando terminou o jogo, eu abracei meu grupo lá no vestiário e falei, eu amo vocês, mas vocês têm que mentalizar que todo jogo é uma decisão para a gente. A nossa camisa ela é muito pesada. Nós temos uma quantidade enorme de torcedores por trás da gente. E a gente precisa dar sempre essa resposta dentro do campo. Então, quando eu falei isso para eles também se emocionaram. E eu não canso de elogiar o meu grupo. Não é porque nós ganhamos hoje. Nas derrotas também eu elogio o meu grupo. Procuro corrigir sempre os nossos defeitos, para que a gente possa acertar para o próximo jogo. Mas é muito importante o treinador estar à frente de um grupo e passar sempre essa confiança para eles. Porque é muito fácil chegar aqui hoje, meu grupo é maravilhoso, eu gosto muito do meu grupo, porque nós ganhamos. Não, nas derrotas também, no dia a dia também, eu corrijo eles, procuro conversar bastante com eles e procuro colocar sempre essas coisas na cabeça. Então, a minha passagem para o Rio de Janeiro, tenho mais sempre no Rio de Janeiro do que no Rio Grande do Sul, mas nunca deixei de ser gaúcho. Nunca deixei de ser gaúcho. Então, hoje, eu nasci praticamente dentro desse clube. Eu chego aqui com 17 anos, se eu sou o maior ou não vem o caso agora, o maior jogador do clube, mas sempre que eu jogava, eu procurava dar o máximo de mim. É isso que eu passo para o meu grupo também. É aquele foco, aquela concentração, aquela determinação, aquela entrega. Em qualquer jogo, seja do estadual, da Copa do Brasil, Brasileiro, Libertadores, o jogador ele é pago para correr. O jogador é pago para honrar a camisa que ele entra em campo, porque o clube dá tudo para ele. Então, o que eu exijo deles é essa entrega durante os 90 minutos, independente do jogo, independente do adversário, para que aí sim, como hoje, no final de uma competição, a gente pode se abraçar, a gente pode dar alegria para o nosso torcedor, a gente pode chegar em casa com um sorriso na cara, com o dever cumprido, porque justamente não tem melhor coisa do que ver as pessoas sorrindo. E nós éramos responsáveis por esse sorriso na cara da nossa torcida. Então está aí, ela merece, está de presente. É assim que é o Renato, buscando sempre as vitórias. Tudo bem, Renato? Aqui. Parabéns por mais um título. Você falou sobre essa necessidade dos jogadores de sempre procurarem ganhar mais e mais, que você conversa muito isso com eles. E depois de mais uma conquista, eu queria que você, por favor, listasse alguns pontos que você entende que foram bem positivos, que você percebeu que o grupo cresceu desde o início até chegar nesse título, e também alguns pontos que você espera que melhore para o andamento da temporada, as outras competições que são mais difíceis agora. Os pontos positivos foram as contratações, né? Nós somos criticados, inclusive, por termos esperado um pouco, não que vocês nas críticas tivessem errado, mas a gente não podia errar. Jogadores para vir para o Grêmio, tem uns montes, mas não adianta a gente trazer por trazer. Olha, trouxemos. E aí, ali na frente, eles não vão dar conta do recado. Então, nós esperamos um pouco. Foi determinante as contratações que o clube fez. Por isso, falei lá no Grêmio, olha, tem muita coisa ainda pela frente, porque nós temos jogadores importantes. Na época era o Soteldo, o próprio Diego, depois o Pavão, que não tinham jogado ainda, Dodi, Queiroz, enfim, já eram jogadores que iriam nos ajudar bastante. Então, por isso que esse foi o ponto positivo. Muita gente nos criticou por causa disso, mas a gente contratou na hora errada, mas trouxemos jogadores certos, entendeu? A gente não se precipitou. E agora, no mais, são as próximas competições aí, a gente sabe que a gente precisa de reforço. A gente tem 3 competições importantes pela frente
e a gente sabe o quanto vai ser importante a gente trazer jogadores, entendeu? Para reforçar nosso grupo, que a cada 3 dias vai ter uma decisão em qualquer competição, tanto no Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores. Então vai ser importante, a gente já está conversando, a gente está trocando ideias justamente para que a gente possa buscar reforços, para reforçar nosso grupo em busca de mais um título. Oi, quantos? Ué, tá aí o tio Patinhos, tá aí o vice-presidente, tá aí o presidente. O que eles puderem me dar, meu amigo, o dinheiro é deles. Eu dou a lista. E se eles puderem trazer sempre, serão bem-vindos. Renato, aqui, à direita. Parabéns por mais um campeonato conquistado. Ainda indo nessa mesma linha de pergunta do Zé, né, falando das suas conquistas aqui no Grêmio, qual que te deixa mais na história do Grêmio, na sua opinião? É uma conquista de Copa do Brasil, resgatando uma série de conquistas do Grêmio depois de um jejum longo de títulos? É um bicampeonato de Libertadores ou é um heptacampeonato gaúcho? Qual dessas conquistas te coloca mais na história? Qual tem um gostinho mais especial para ti? Cara, a tua pergunta é muito difícil. Quer ver como eu vou devolver uma pergunta para você? Você vai ficar apertado como você me apertou na pergunta. Você tem 3 filhos. De quem você gosta mais? É que eu sempre falo, né? Não, estou falando um exemplo. A pessoa, no caso, tem 3 filhos. Não tem como. O título é título. Todos os títulos são importantes. Depois de 15 anos, a Copa do Brasil, o Hepta agora, o bicampeonato da Libertadores. É difícil você medir. Eu acho que o mais importante de tudo é que a gente vai ganhando as competições. Isso que é o mais importante. Hoje, muito mais filhos do que... Não. Hoje a gente tem que comemorar esse hepta, porque realmente, além de termos aí 7 títulos seguidos, é mais um marco que a gente entra na história do clube. A gente tem que fazer história. Quanto mais história, eu falo isso para o grupo também, quanto mais histórias a gente faz no clube, melhor. Às vezes tem um jogador que fica aqui, um treinador, 5 anos, 10 anos e não ganha nada no clube. Às vezes o cara joga um ano, como esses jogadores que chegaram agora, foram campeões, então já fazem história no clube. Título é título, tem que valorizar todos eles. Renato, aqui na tua direita também. Te agradecer pelo título, eu sempre faço isso. Hoje eu não vou... que agradecer, toda hora você vai cansar, hein? É isso que eu ia te falar. Hoje eu não vou te dar nada, não te trouxe nada, porque eu não tenho mais nada para te dar. Eu já dei tudo. E eu não tenho mais espaço para receber também. É verdade. Todo ano eu te trago alguma coisa, sabe disso. Hoje eu não trouxe. Mas parabéns pelo título. Eu queria te falar sobre os jogadores que o Grêmio trouxe, né? A gente estava falando sobre esse reforço e eu já vinha falando com o Bruno também. Na outra coletiva eu falei sobre o Diego Costa, que na minha opinião foi o melhor em campo hoje de novo. E a galera usa muito a expressão de botar o jogo no bolso, e eu acho que ele fez isso hoje. Eu queria que tu falasse sobre a importância desse tipo de jogador nos teus times. Esse cara que peita o adversário, que conversa com o juiz e que ganha campeonatos fazendo gols, né? A nossa preocupação era a gente arrumar um substituto para o Soares, né? O Soares deixou muita saudade aqui para a gente, tanto para a torcida como para a gente. E é por isso que eu falei, nós demoramos um pouquinho justamente para que a gente não pudesse errar nas contratações. E quando a gente trouxe o Diego, é uma coisa normal, alguns gostaram, alguns não gostaram, faz parte, mas a gente trouxe o Diego, eu falei para vocês, um jogador não joga tanto tempo assim na Europa, em alto nível como ele jogou, e vai esquecer de jogar. Se ele não esteve tão bem assim no Atlético, se ele não esteve tão bem assim no Botafogo, não sei, o jogador ele não desaprende. Eu sei que aqui ele chegou, como os outros, foram recebidos de braços abertos, conversei bastante com eles, e hoje eles estão aí, nos ajudando bastante. Você vê que ele jogou, acho que 50% dos jogos do Campeonato Estadual, ou menos, e foi o goleador, juntamente com o Franco. Então a gente não discute a qualidade dele, não só pelos gols, entendeu? Mas pelas jogadas, pela liderança, malandro, entendeu? É desse tipo de jogadores que é importante, principalmente nessas competições que o Grêmio disputa. Renato, boa noite. Parabéns pela conquista. Eu lembro que ano passado, depois da conquista do Gauchão, você citou que o Brasileirão era um dos seus objetivos. Que tá bom, não? Eu? Tudo bem? Você tem um braço, levanta. Obrigado. Valeu. Você tinha colocado o Brasileirão ano passado como objetivo. Esse ano com Libertadores, Copa do Brasil, o que vai ser essa meta principal que o Grêmio pode ter? Obrigado. Um clube grande como o Grêmio, é o que eu falo, no momento que você entra numa competição, você entra para vencer. Você não vai vencer todas.
Mas a gente sempre trabalha para vencer. A gente não vai escolher a competição. Copa do Brasil, Libertadores, Brasileiro. A gente sempre trabalha para buscar os melhores resultados para que a gente possa conquistar os títulos, né? Então, a primeira conquista esse ano foi o Hepta. Agora a gente já, próxima semana tem Libertadores, depois tem estreia no Brasileiro, depois tem Copa do Brasil. Clube grande é isso, né? Disputa as principais competições do Brasil. Então é por isso que eu falei, os reforços, vamos atrás de jogadores, para a gente poder reforçar ainda mais o nosso grupo, para poder a gente brigar por essas competições também. Não é porque nós ganhamos o campeonato estadual que a gente vai se acomodar. Bem pelo contrário, a gente precisa sempre buscar mais, reforçar mais o grupo, para continuar pensando grande. Renato aqui. Parabéns pelo heptacampeonato. 14 títulos, né? Com a camisa em frente ao Grêmio, no total, entre jogador e como treinador. Mas eu queria saber, foi perguntado, faltou um detalhe, né? Tu é muito detalhista. Naquele Grenal que o Grêmio perdeu, tu dissesse, até o Bruno também falou no momento, sobre não tirar o título do Grêmio na mão grande. A virada de chave para esse título veio neste momento da lei do Grenal, até surgiu algumas críticas em relacionado por conta da arbitragem, ou foi no momento em que tu decidiu fechar o treino, o CT, para a imprensa? Obrigado. Não, de arbitrar não gosto de falar. Inclusive, hoje o árbitro foi muito bem. Pelo menos na minha opinião, juntamente com os seus auxiliares. Nós tivemos uma boa partida, uma boa arbitragem. Cara, deixa eu falar uma coisa para você. No momento que a gente vê algumas coisas acontecendo no campeonato, as pessoas não podem levar para o lado de estão chorando, estão berrando porque perderam o Grenal. Não, acho que vocês também têm suas próprias consciências e viram que tivemos alguns lances, nada contra o Darão, que eu considero um dos melhores árbitros do Brasil, mas sem o VAR, realmente, se tivesse VAR, aquela história seria diferente daquele Grenal, entendeu? Não foi que nós viramos a chave naquela partida, a gente sempre treina, como sempre falo para vocês, em busca sempre das vitórias, seja nos Grenais, ou seja contra os times do interior. O importante é chegar na final e conquistar o título, foi o que aconteceu. Agora, a gente tem que defender a instituição. Na época foi o vice-presidente, o Bruno, o próprio Guerra. Eu sempre, conjuntamente com eles, eu troco ideias, a gente sempre vai defender a instituição. A gente não vai ficar de olhos fechados vendo as coisas acontecerem, vendo uma entrevista do presidente da nação falando lá atrás, vamos já começar ganhando o título estadual. E a gente vendo algumas coisas acontecendo durante os jogos, só o Grêmio estava sendo prejudicado. Então a gente tem que gritar para alertar. Não é que ali foi a virada de chave, não. A gente está sempre atento a tudo e a todos. Porque a gente quer ganhar, nossos adversários também querem ganhar. Então foi isso que aconteceu. Nós gritamos porque a gente viu que nós tínhamos que gritar naquele momento. Renato, aqui. Parabéns pelo título. Eu tô assim porque eu tô tremendo, viu? Que a água estava gelada, hein? Eu imagino. Renato, parabéns pelo título, né? Um título é muito importante para a temporada e exatamente sobre isso. O quão importante é esse título? O que você leva dele? Acredito que você tem muitos na carreira, 10 aqui como treinador do Grêmio. Cada um deles você deve ter aprendido alguma coisa, algo novo. O que nesse Campeonato Gaúcho você conseguiu aprender de novo, se é possível ainda, para levar para as outras 3 competições da temporada, que também são muito importantes? O que você leva do Gauchão? Qual é o grande aprendizado desse Campeonato Gaúcho? Nos títulos, nas derrotas, nas vitórias, eu sempre aprendo alguma coisa. Eu acho que o importante é a gente nunca achar que a competição está perdida. Foi assim lá atrás, onde muita gente achava que o Grêmio não ia ser campeão, que nós não iríamos ganhar o Hepta. E eu, no dia a dia, falava para o grupo, vamos continuar acreditando, vamos continuar trabalhando, porque nós estamos no páreo, entendeu? E ninguém vai gritar mais do que a gente para ganhar o título. O futebol, ele é resolvido dentro das 4 linhas. Então, quando eu falo que a gente sempre vai defender a instituição, é justamente por causa disso, quando a gente vê algumas coisas estranhas acontecendo, né? Então, não pense que a gente fica de olhos fechados. E é o que eu falei, enquanto se tiver oportunidade, tiver chance de ganhar um título, a gente vai correr sempre atrás. Aprender, a gente aprende todo dia com um jogador experiente de 30 anos, 35 anos, eu aprendo com um garoto de 17, 18 anos, ele sempre tem alguma coisa para ensinar. Não é porque eu sou
mais experiente do que eles, só eu vou ensinar eles. Eu sempre aprendo com eles também. Boa noite, Renato. Parabéns pelo título. Aqui à sua direita. Talvez esse 7º título consecutivo do Gauchão representa um espírito vencedor que você comentou há pouco tempo. Como deixar isso vivo a cada temporada, tanto com jogadores vencedores já no elenco, como Jeromel e Kahneman, mas também com jogadores que recém chegaram e parece já incorporar esse espírito também. Mas é por isso que eu não canso de falar para eles. O jogador, ele faz história no clube sendo campeão. Ele se valoriza, o currículo dele é importante, ganhando. Não adianta você ser o goleador do campeonato, você jogar bem a maior parte das partidas e não ganhar. O jogador ele tem que entrar na história, e você só entra na história ganhando, sendo campeão. E é isso que eu martelo na cabeça deles todos os dias. Desde o início da competição, eu falo para eles. É por isso que eu me orgulho do meu grupo, porque a gente nunca deixou de correr atrás. Tivemos algumas partidas que não fomos tão bem assim, mas é uma coisa normal. No início de temporada, todos os clubes do Brasil não estão mostrando aquele futebol que encanta todo mundo. Mas o importante é que a gente nunca desista. Então, o que vale para eles, que eu falo para eles, o que vale é você chegar em casa, mostrar para os teus filhos, para a tua família, para os teus amigos, o quadro na parede, faixa no peito, entendeu? Medalha. É isso que valoriza o jogador. Não adianta fazer 50 gols e não ser campeão, jogar 40 partidas bem e ser considerado melhor em campo e não ser campeão. O que vale para o currículo do jogador é ele dar a volta olímpica, como a gente fez hoje. Renato, a gente já falou sobre o hepta, sobre o Diego